Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana. No episódio desta semana vamos apresentar a Intel Galileo. A Intel é o maior fabricante de processadores do mundo, já é conhecimento de todos, penso eu, e até agora ainda não tinham entrado no mundo do Arduino. A Intel, desde o final do ano passado e início deste ano, começou a desenvolver um produto chamado de Intel Galileo, que é uma espécie de Frankenstein dos Arduinos. Eles juntaram um processador de 32 bits a uma placa e construíram um Arduino à volta dela. Ora bem, vantagens e desvantagens que nós podemos logo ver aqui é que, como sabem, os sistemas operativos andam todos de mãos dadas com processadores de arquitetura x86 e é interessante nós termos, neste caso já não a ARM, mas sim x86, igual a um Pentium. Aliás, o próprio processador que está nesta placa é da classe dos Pentiums. Eu ter um Arduino com capacidades para esta arquitetura. Vantagens logo óbvias disto é que eu posso utilizar derivados de Linux, derivados de Windows, até mesmo de Mac, se bem que Mac é sempre aquele mundo proprietário e fechado que não conseguimos ter acesso, mas só no Windows e na parte de Linux torna-se um produto muito interessante. Tem uma desvantagem óbvia já à cabeça, ainda antes de mostrar vão já perceber, que é ela não pode ser ligada a um monitor, ou seja, eu não posso carregar o Windows nela e utilizar como se fosse um PC. No entanto, é um produto interessante devido às capacidades e arquitetura que tem e podermos desenvolver à volta do ecossistema do Arduino. É também ela o primeiro produto certificado pela marca Arduino. A Arduino criou há uns tempos para cá um programa de certificação em que outros fabricantes podem fabricar placas e dizer que são certificadas por eles, podem utilizar o IDE deles, que é o caso, e vou depois mostrar mais à frente. E esse programa permite que outros fabricantes entrem também neste ecossistema e assim desenvolvam produtos que são diretamente compatíveis com o IDE, com os shields e com todos os pinouts à volta de um Arduino. Ora bem, a Galileo vai já na segunda versão. Passou-se um espaço muito curto, a outra saiu no final a primeira geração saiu no final do ano passado e, entretanto, agora, durante o mês passado, apareceu a geração 2 da Intel Galileo. Nós vamos lançá-la agora na loja e irão surgir certamente dúvidas e diferenças entre uma e outra placa, e este vídeo serve como explicativo para a diferença entre as duas placas. Honestamente, não há grandes diferenças, e vão ver. A única coisa que eles fizeram foi modificar um bocadinho a disposição do layout da placa, à semelhança do que aconteceu com o Raspberry do modelo B para o modelo B+, mas tem vantagens e tem desvantagens a nova placa perante a anterior, e vamos também mostrar aqui duas caixas neste caso ainda para a versão anterior. Existem muito poucas caixas para esta placa. Aproveitamos também para mostrar isto, vai ser também um produto novo, apesar de ser para a placa anterior. A Intel Galileo, esta é a geração 1, esta é a geração 2, as caixas são exatamente iguais e vão ver que as placas também não têm grandes diferenças. A caixa abre desta forma e no interior temos a placa propriamente dita. Por baixo, eu vou tirar a placa por um momento, por baixo da caixa temos um alimentador para ligarmos à placa. Eu já tirei o alimentador desta para poder depois mostrar o funcionamento da placa. Ora bem, Intel Galileo versão 1 ou geração 1 e temos aqui a Intel Galileo a geração 2. Logo à partida, a diferença entre ambas as placas prende-se com o tamanho. A geração 2 é maior do que a geração 1. Logo aqui temos um problema. Quem tem caixas para a geração 1 não pode trocar diretamente, ou quem construiu uma caixa para a geração 1 não pode trocar diretamente a placa 1 pela 2. Também não tem grandes vantagens em fazê-lo.
Pode haver aqui uma outra funcionalidade que seja útil ou algum pormenor que eles, entretanto, tenham corrigido na segunda geração que possa ser importante para a troca da primeira. Mas se já tínhamos uma caixa ou se já tínhamos um equipamento montado à volta dela, torna-se mais complicado, até porque a furação depois não é igual. A geração 2 tem uma furação diferente. Em ambas as placas existe o SoC x86, um Quark X1000, que é um processador derivado dos átomos e está mais direcionado para este tipo de equipamentos e sistemas embebidos. Ele consome muito pouca energia, só para terem uma ideia, é um processador com esta arquitetura e com esta capacidade, funciona a 400 MHz e consome apenas 2 watts de energia, o que quer dizer que temos aqui um equipamento muito interessante, com muito poder, apesar de consumir muito pouca energia. Outro problema que existia com a geração 1, problema que pode ser considerado assim, era a alimentação. A geração 1 só pode ser alimentada com uma fonte de alimentação de 5 volts. A geração 2 já permite que seja introduzida uma fonte de alimentação entre 7 e 12 volts. A parte da alimentação são diferentes. Nós não podemos utilizar na geração 1 uma fonte de alimentação da geração 2, porque aqui a geração 1 não tem o regulador de tensão. A nível de funcionalidades, elas são exatamente as mesmas. O processador, o Quark X1000 da Intel, temos 256 megas de DDR3, muito interessante para correr aqui aplicações ou sistemas operativos, neste caso sistemas operativos Linux, Windows e outros derivados. Temos aqui duas fichas USB, uma é anfitriã, a outra é a cliente é a que utilizamos para programar, a anfitriã para ligar dispositivos externos. Na geração 2, a anfitriã é já do tipo A normal e permite ligar diretamente uma pen, um teclado. Esta precisa de um cabo OTG. Um cabo OTG é um cabo que faz a conversão da ficha micro USB, assim, no caso a ficha micro USB numa de tipo A, e ficamos exatamente com a mesma placa. Outra diferença também, e que algumas pessoas pensam que isto é um jack para áudio, mas não é. Aqui está o ARTO, um interface RS232. Nesta placa, na geração 1, ela vem sob a forma de jack, na geração 2 vem com um header. Na minha opinião, os headers são sempre mais fáceis de utilizar que os jacks, porque obriga a soldarmos fichas. Neste caso, eles já corrigiram esta. Na minha opinião, foi uma boa correção, mas não é por isso, porque elas funcionam exatamente da mesma forma. Slot para cartão microSD. As placas vêm já com um pequeno sistema operativo Linux no seu interior, mas caso queiramos instalar outros dispositivos, por exemplo, no verso nós temos um slot mini PCI Express para placas de rede wireless. Eu posso colocar, por exemplo, aqui uma placa de um portátil, ela vai funcionar, normalmente convém que seja da própria Intel, mas ela vai funcionar e nós ficamos diretamente com uma placa wireless com um slot PCI Express. Neste caso, a distribuição que vem, o pequeno sistema operativo Linux que vem já incluído como firmware da board, não irá funcionar com a placa. Para isso é preciso ir diretamente ao site da Intel e descarregar a versão para o cartão SD. E aqui já precisamos de utilizar o cartão micro SD com uma nova distribuição que eles já têm lá no site e que já funciona diretamente com a placa de rede wireless. Inclusivamente está lá uma nota a avisar esse facto. Temos os headers que respeitam o pinout do Arduino R3 em ambas as placas. Aqui, este header que vem aqui serve para programar esta memória, que é onde está, é uma pequena memória flash que tem no seu interior o bootloader da placa, o firmware mais concretamente, e também o pequeno sistema operativo Linux. Esta memória que vem aqui não permite armazenar dados na ausência de energia. No entanto, o próprio processador já tem também ele
memória SRAM no seu interior. Portanto, podemos utilizar. Temos um botão para fazer reboot e um botão para reset, em ambos os casos. Porque poderiam ser... nós normalmente não estamos habituados a ter dois tipos de botões para poder reiniciar a placa. Neste caso, o reset serve para reiniciar um shield que esteja ligado ao header com o pinout Arduino. O reboot serve para reiniciar completamente o sistema operativo da placa. Se eu quiser reiniciar a Galileu toda, faço reboot. Se eu quiser só reiniciar se eu quiser reiniciar o shield sem mexer no sistema operativo que esteja a correr na placa, basta-me fazer reset e a placa continua a trabalhar tal e qual como estava anteriormente, mas os shields que estejam em cima irão fazer reset. Depois temos algo que é muito importante, a placa de rede. Nós temos aqui uma placa de rede de 100 megabits, ela já está diretamente, é um dos periféricos do SoC do X1000 e temos logo funcionalidades de rede de cabo, neste caso Ethernet a 100 megabits. Por baixo, como eu já mostrei anteriormente, temos a placa de rede wireless Mini PCI Express, caso queiramos instalar uma. Podemos instalar outros dispositivos que respeitem o barramento PCI Express, mas à partida o que é mais interessante é logo dotar a placa de uma placa de rede wireless. Aqui temos um header IDC, uma socket IDC para o JTAG, para caso queiramos fazer debug em hardware à placa. Ora bem, vantagens e desvantagens de uma para a outra, tirando aqui a alimentação, tudo o resto, na minha opinião, acaba por ser idêntico. Pode haver vantagens em termos do modelo anterior, temos aqui a desvantagem, na minha opinião, do header. No entanto, as placas têm exatamente as mesmas funcionalidades, as mesmas especificações, o mesmo processador, não muda aqui nada. Agora, nós podemos querer as vantagens, por exemplo, da geração 2, no caso o header, no caso da alimentação, coisa que a geração 1 não tem. A nível de caixas, nós neste momento, eu vou tirar daqui a geração 2 e vamos continuar com a geração 1. A nível de caixas, nós temos duas caixas, dois modelos de caixa que arranjámos para a geração 1. Ela vem com os parafusos para fixação e permite colocar diretamente a placa no seu interior. Ela é aparafusada e temos espaço não só para a slot Mini PCI Express, bem como espaço para termos um shield, desde que ele não ultrapasse a altura da caixa. Podemos ainda ter um shield dentro desta placa e fechá-la. A caixa não é estanque, o que quer dizer que não me convém ser utilizada em ambientes industriais que tenham alguma umidade, mas obviamente se selarmos corretamente a placa ou se a colocarmos ainda dentro de outro tipo de caixa estanque, pode ser que consigamos ter aqui um equipamento preparado para um ambiente mais agreste. Temos a caixa em preto e temos a caixa em branco. Elas são exatamente iguais e são ambas feitas para a Galileu geração 1. Esta é o caso da caixa em branco e dá-nos acesso, eu não cheguei a mostrar, mas mostro, dá-nos acesso a todas as ligações que estão no interior da placa. Ora bem, eu vou retirar daqui a caixa e por onde é que nós começamos? Nós, quando quisermos programar esta placa, o primeiro lugar é o mais óbvio de sempre, é o site da própria Intel. Sempre que eu queira começar, eu tenho que ter sempre o último firmware, convém atualizar. Por exemplo, eu comecei a utilizar esta placa e deparei-me logo com alguns problemas. Primeiro, não consegui correr corretamente o IDE, porque o IDE para a Galileu é um IDE feito diretamente para a Intel. Temos que descarregá-lo do site da Intel, não está no site do Arduino, o próprio site do Arduino manda-nos para o site da Intel e temos depois de descarregar o IDE. É um IDE exatamente igual ao IDE do Arduino normal, neste caso a versão 1.5.3, mas está feito apenas para a Galileu.
Logo à cabeça eu deparei-me com alguns problemas e já vou mostrar como é que consegui ultrapassá-los e vou também mostrar como é que se descarrega o programa. Neste caso voltamos sempre ao exemplo do Blink porque é fácil, é rápido e não nos leva aqui muito tempo a nível de explicação. Se eu quiser utilizar outro sistema operativo, por exemplo, do lado da Microsoft, eu já vou mostrar a página, ou do lado do Linux, eu posso também, eu tenho que utilizar o slot do cartão SD porque a memória que vem diretamente na placa apenas chega para o pequeno firmware que vem com a placa, esse pequeno sistema operativo Linux, que tem logo vantagens porque eu posso utilizar com a linguagem Arduino, por exemplo, comandos que vão buscar, aliás, comandos Linux que podem ser executados diretamente na placa. E isso tem vantagens. É como se eu tivesse um PC a correr Linux e tivesse um Arduino ligado e tem tudo integrado no mesmo sistema. O primeiro passo para começar é sempre o site da Intel. O site da Intel, eles vem escrito diretamente na caixa o endereço do site, mas basta procurar Intel Galileu e vamos parar através do Google diretamente ao site da Intel. Aquilo que vem aqui é a página, neste caso da versão 2, onde está o Getting Started e estão todas as informações relativas à versão, neste caso, à geração 2. Existe também a página para a geração 1. Convém ler o manual da placa, porque vem tudo explicado. Convém dar uma vista de olhos. O manual não é muito maçudo, não consegue-se ler bem na diagonal. Aqui temos um documento que explica a placa em detalhe. Convém ler esta informação porque isto é uma placa que não é tão robusta como é um Arduino e convém ler um bocadinho a bibliografia antes de nós avançarmos, porque senão vamos estar aqui a debater-nos com alguns problemas que depois são facilmente ultrapassados e estão explicados diretamente na página. Ora, o download de software está do lado da própria Intel e nós descarregamos para o sistema operativo que utilizamos no computador que vamos utilizar para programar, o IDE. Ele existe para os 3 principais sistemas operativos e ainda existe a versão para o cartão que tem logo a parte do wireless ativada. Se eu colocar uma placa da Intel, uma placa de rede wireless, basta-me descarregar isto, ele precisa já de mais espaço do que aquela pequena memória. A pequena memória é apenas este chip que vem aqui. Ela tem muito pouca memória, serve apenas para o firmware e para o início da distribuição. Depois tudo o resto já tem que passar para o cartão SD e o processador carrega a partir do cartão. E temos depois aqui alguns patches e informações importantes para a placa. A nível de desenvolvimento, utilizamos diretamente o IDE do Arduino para utilizá-la com as funcionalidades Arduino, mas como eu disse anteriormente, nós temos também a parte do Linux ou a parte do Windows. Na parte do Linux, um projeto muito interessante é o da Yocto, porque permite que nós desenvolvamos um sistema operativo à medida para esta placa. E não ficamos com aqueles fecheiros residuais em que fazemos algumas modificações a um sistema operativo que já exista. Este permite é muito mais modular e permite construir diretamente para um sistema operativo otimizado para a placa. É algo muito interessante que logo que tenham um bocadinho podem inclusivamente ver este pequeno vídeo que explica concretamente em que é que consiste este projeto e passamos a ter aqui um sistema operativo Linux. A Microsoft comanda sempre de braço dado com a Intel, portanto isto já vem de trás já há muitos anos, também tem já um programa de desenvolvimento para este tipo de placa e neste caso utiliza o Visual Studio e nós podemos utilizar um sistema operativo Windows embebido diretamente na placa. Em ambos os casos eles são gratuitos, pode-se fazer o download e depois utilizar. Agora isto é um bocadinho à vontade com o qual nós nos sentimos mais confortável e qual pode ser mais interessante para o nosso projeto. Portanto, a reter, o Yocto Project para Linux, que está feito para a Galileu, e no caso do Windows, temos o Windows Developer Program for
da Internet of Things, em que nós podemos descarregar e utiliza o ambiente de desenvolvimento, o Visual Studio, que muitos de vocês já conhecem e que é interessante do ponto de vista da programação e do debug. Nós vamos utilizar diretamente o que descarregamos da Intel, o IDE. O IDE eu já fiz download já fiz a descompressão para o C2 pontos e tenho aqui o IDE. Agora, há aqui um problema que tem a ver com a localização. O IDE, este port que foi feito do IDE foi feito através de uma das últimas versões do Arduino, já 1.5x, já vem dessa versão, e o que acontece é que ele tem uma pequena gralha que não corre em computadores que não tenham a localização como sendo os Estados Unidos. Não percebo porque é que isto acontece, já estive a ver nos fóruns da Intel e eles já estão a corrigir, quando sair a versão 1.5.4 este problema já virá resolvido, mas como é que eu dei aqui a volta? Procurei nos fóruns da Intel e encontrei até um link que não vem só nos fóruns da Intel, mas também no GitHub também está lá, e tem lá uma explicação interessante. É uma modificação que se faz com o ficheiro BAT, e o ficheiro BAT vai buscar o IDE do Arduino diretamente, modificando a localização. Aquilo que eu fiz foi, agarrei, construí um ficheiro BAT, eu vou editar para verem, em que ele muda a diretoria e depois vai buscar o IDE, mas com a localização, com uma região diferente, e assim carrega corretamente. Senão, o que acontece é que ele carrega, desliga e nós nunca conseguimos carregar corretamente o IDE do Arduino. Eu depois coloco isto nas notas do vídeo para verem como é que se pode fazer esta modificação para quem precisa de desenvolver já. Muitos clientes nossos que já têm esta placa já sabem este truque e já o fizeram para poder corrigir este problema. Aquilo que eu fiz este BAT, e este BAT a única coisa que vai fazer é executar o Arduino. Se eu der 2 cliques, ele abre, mas fecha logo de seguida e não vale a pena. Com o BAT, eu dou 2 cliques, ele abre a linha de comandos e puxa-me o IDE de forma paralela. E eu tenho o Arduino, o IDE do Arduino a ser executado através da linha de comandos. Eu posso manter isto por aqui, não tem problema nenhum, e vamos utilizar o Blink. Este IDE que vem aqui é exatamente igual ao IDE do Arduino. A diferença é que nas placas eu deixo de ter os Arduinos normais que nós já conhecemos e apenas temos as Intel Galileo. O primeiro passo é sempre a atualização do firmware. Para atualizarmos o firmware temos de ter a placa ligada à energia. Eu vou ligar neste momento a minha à energia. E vou ligar também o cabo micro USB para ela ser reconhecida. Neste caso, eu tenho que ligar na parte do cliente. Até vou utilizar aqui a base da caixa. Ok? E vamos carregar o Blink como se estivéssemos a utilizar um Arduino perfeitamente normal. Eu já fiz o update do firmware e até os exemplos que vêm, a maior parte dos exemplos, eles funcionam diretamente nesta placa, só que já foram todos modificados para correr corretamente na Galileo. Eu vou abrir aqui os exemplos e vou abrir o Blink. Portanto, o Blink é nosso conhecido, posso fechar o que está por trás e vou, primeiro de tudo, eu tenho que verificar onde é que ficou ligada a Galileo. Portanto, vou ao gestor de dispositivos e tenho a Galileo no porto 14, no COM 14. Atenção que quando instalam a Galileo, ela vai à procura dos drivers e o Windows Update não tem estes drivers. Estes drivers vêm diretamente dentro da pasta deste IDE, desta versão do IDE, e vêm já os drivers para o Arduino. Para o Arduino, neste caso, para a Galileo. E vocês, a única coisa que têm que fazer é botão direito sobre os gestores de dispositivos e atualizar o driver e mandam-no procurar dentro da pasta que descarregaram do site da Intel com o IDE. E ele vai instalar automaticamente e vai aparecer a Galileo no porto COM que nós precisamos para comunicar. Eu posso fechar esta parte aqui e vamos carregar o Blink. Portanto, à semelhança de um Arduino normal, eu tenho que primeiro verificar a board que tenho, neste caso é a Galileo a geração 1, e tenho
no COM14, o port de série. Faço upload, ele começa a compilar o código e depois descarrega, e vão ver agora, ele vai descarregar diretamente para a placa e a placa, entretanto, vai começar a pescar com o exemplo do código do Blink. Ela também tem um LED no pin 13, e ainda tem aqui outra coisa interessante que eu não falei há pouco, é que neste header de 2 pinos que vem ali, ela permite ligar uma bateria porque ela própria tem real-time clock no seu interior. Tem um RTC que nós podemos utilizar para as montagens ou para os projetos que precisamos. Ficam aqui com uma apresentação e demonstração da Galileu com alguns truques, mas é uma placa muito interessante porque tem muito poder e permite-nos desenvolver soluções muito interessantes até à volta da parte do Linux e da parte da Microsoft. Daí uma vista de olhos, é muito interessante e temos aqui uma placa bastante potente, não tão potente como o Raspberry, mas o conceito é diferente. Isto não é um ARM, isto é um processador x86 a 400 MHz, em que eu posso, mais tarde ou mais cedo, ter aqui um sistema operativo que não tem que ser feito diretamente para o ARM, e é um sistema operativo derivado do Windows habitual que nós conhecemos, no caso da Microsoft, ou do Linux para PC, no caso do Yocto. Obrigado por terem assistido a mais um episódio da PT Robotics TV. O meu nome é Pedro Silva e vemo-nos na próxima semana. Obrigado.